A paz do Senhor, irmãos, amém? Estamos na presença do Senhor e viemos dar a esse Deus, a esse que podemos chamar de Pai, de Paizinho, Papai. E como é bom nós podermos entrar com reverência e alegria diante dele. Eu quero convidar você a se colocar em pé. Nós vamos orar, agradecendo a Deus pelas nossas vidas e pela oportunidade que o nosso Deus tem dado a cada um de nós de virmos até a casa dele. Feche seus olhos. Se você tem alguma coisa assim que está te deixando meio pesado, meio triste, meio carrancudo, coloca aos pés do Senhor. Ele já está aqui nesse lugar e está pronto a receber o nosso louvor, a nossa adoração nessa noite. Senhor, nós viemos à tua casa mais uma vez. E como é bom, ó Pai, nós podermos ter esse contato contigo e te chamar de Pai e sentir, ó Pai, a tua presença a cada instante ao nosso lado, nas nossas vidas, nas nossas famílias, na nossa igreja. E nós queremos, ó Deus, nesse momento que tiramos para celebrar o teu nome, que o Senhor venha estar ouvindo, ó Pai, o clamor de cada coração, de cada alma aqui presente. E queremos, ó Deus, que o Senhor aceite o nosso louvor, a nossa limitação, mas tudo que nós temos, ó Pai, nesse instante, nós queremos colocar diante de Ti. Queremos agradecer, ó Deus, por esse dia especial, o Dia dos Pais. Queremos agradecer por cada pai aqui. Queremos agradecer, ó Deus, por essas pessoas que o Senhor mesmo separou para que cuidasse dos filhos e que de sol a sol, Pai, alguns têm trabalhado para dar o sustento, dar a saúde, dar a alimentação, o estudo. E nós queremos, ó Deus, que o Senhor venha estar com cada pai, para que nós possamos estar tendo a sabedoria de Ti, para que nós possamos estar sendo moderadores, para que nós possamos estar sendo pessoas abençoadoras em nossos lares. Abençoe, ó Deus, a cada um aqui e recebe o nosso louvor. E que essa noite, ó Pai, o Senhor possa ter liberdade em trabalhar as nossas vidas e ministrar aos nossos corações. Recebe o nosso louvor no nome de Jesus. Amém. Vem e toma o teu lugar. Vamos adorar ao Senhor. Lugares
mesmo assim habitas em mim. Dá-me tuas asas, Senhor. Dá-me tuas asas pra te alcançar os lugares altos aonde tu estás assentado acima de todos. Quão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Habitas em mim. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Esse é o nosso Deus. Ele é grande. Muito. Nós não temos como falar o tamanho, a dimensão desse nosso Deus. Mas mesmo assim Ele habita em mim. Se você crê que esse Deus está aqui, aplauda o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Dê um sorriso para a pessoa que está do seu lado. E sabe por que esse Deus se propõe a estar aqui juntamente conosco? Porque a graça dele nos alcançou. A maravilhosa graça do Senhor Jesus, que tem nos atingido, que tem nos conquistado e tem nos transformado. Nós vamos adorar ao Senhor com essa canção que diz maravilhosa graça. E nós vamos cantar ela a capela. Então eu quero ouvir você adorar ao Senhor de todo o coração e declarar que a maravilhosa graça do Senhor tem nos alcançado.
palavra de Deus diz que o Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quando nós conseguimos ouvir os nossos irmãos cantando, você consegue ouvir uma congregação cantando. Eu creio que é mais ou menos por aí que nós vamos estar lá no céu. Esse é só um ensaio. Mas lá diz que nós vamos louvar a esse Deus o tempo todo, em todo o tempo. Em espírito e em verdade te adoramos, Senhor. Para te adorar foi que eu nasci, para te adorar foi que o Senhor te fez. E Ele separou esse momento para que você estivesse aqui. Adore ao Senhor.
na casa do Senhor nós podemos estar. Nesse Dia dos Pais, nós não podemos esquecer do amor que Deus teve para conosco. Que Ele entregou o Filho dele, o único Filho, para que morresse em meu lugar e em seu lugar. Ele deixou os céus para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. E quando aquela cruz, Ele foi colocado lá, ela nos libertou. O sangue de Jesus nos libertou. Talvez você não tenha dado muito valor a seu pai. Talvez ele não esteja mais juntamente com você. Mas nós temos um Pai Celeste, que é o nosso Deus, que enviou o Filho dele para que morresse por nós. E nós devemos dar o nosso melhor, o nosso tudo, em oferta agradável a esse Deus. Nós vamos cantar uma canção que diz que Ele deixou os céus para encontrar a cada um de nós. Talvez você não lembre dessa letra, vai estar ali, mas o coro dele é muito profundo. E eu convido você a adorar a esse Deus nesse dia tão especial. Seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus.
sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Esse é o nosso Deus. Ele deixou tudo por amor a mim e a você. Nós vamos orar a oração da fé. Deus é bom. Podem falar o que quiser para você, mas Deus é bom. A situação pode parecer assim que o sol não vai voltar a brilhar amanhã, mas Deus, Ele é bom. E Ele quer caminhar juntamente conosco. Ele quer nos carregar no colo dele. Ele quer ter um cuidado especial para com você. E nesse momento nós vamos orar ao Senhor, já agradecendo a quantas bênçãos Ele tem nos dado e vai continuar derramando sobre as nossas vidas. Se você deseja ser incluído nessa oração, levante a sua mão. Nós vamos orar. Deus tem um propósito para que você viesse aqui nessa noite. A palavra do Senhor com certeza vai invadir o seu coração. Eu quero convidar o presbítero Adelino para que venha até aqui orar por nós. E você, com a sua mão levantada, comece a orar, comece a adorar ao Senhor, comece a colocar diante dele a necessidade do seu coração. Hoje, nessa noite, nós estamos recebendo aqui a visita de uma irmã que está com seu esposo internado na UTI, lá dos Queimados, da Santa Casa. Ela está lá na Casa Betânia. E nós sabemos que o nosso Deus é o Deus do impossível, é o Deus que pode todas as coisas. Nós temos o exemplo do Jair, que os irmãos conhecem. E nós vamos clamar nessa noite para que Deus também alcance a vida do nosso irmão lá no hospital, naquele leito onde ele está. Feche seus olhos, adora ao Senhor. Senhor Pai, Deus eterno, como é bom ter um Pai que é Deus. O Senhor que cuida de nós, Senhor Deus. Queremos agora, Senhor, agradecer por tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor tem deixado nas nossas mãos, ó Pai amado. Obrigado, Pai amado, porque o Senhor, a cada dia mais, o Senhor prova do teu amor conosco, Pai, mesmo sem sermos merecedores, ó Pai amado. Senhor Deus, sê com os enfermos, ó Pai amado. Derrama, Senhor, da tua glória, derrama da tua cura, ó Pai amado, das tuas bênçãos sobre a vida dos nossos irmãos que estão acamados, ó Pai amado. E conosco, Pai amado, precisamos tanto de Ti, Senhor Deus. Venha ao nosso encontro, Pai amado. Abra, Senhor Deus, os nossos corações para que nós possamos a cada dia ouvir mais de Ti, aprender mais de Ti, Senhor Deus. Somos dependentes de Ti, Senhor Deus. Cada passo que damos, Senhor Deus, não somos nada sem o Senhor, ó Pai amado. Invade, Senhor Deus, com Teu Espírito Santo a nossa vida, Pai amado. Nós, Senhor Deus, estamos aqui de coração aberto para receber o Senhor, o Senhor Deus, o Filho de Deus, Jesus Cristo, Teu Espírito Santo. Haja, Senhor, poderosamente nas nossas vidas, ó Pai amado. Faça, Senhor Deus, os nossos entendimentos, Senhor, serem ampliados, Senhor Deus, com a Tua palavra, Pai amado. É o que eu faço, a oração agradecida no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Vamos adorar ao Senhor pelas bênçãos recebidas e pelas que virão ainda. Conta as muitas bênçãos. Cintas e das águas procelosas são, sem com desalento julgas tudo vão. Contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos e quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez.
Tens acaso mágoas, triste é teu lidar? É pesada a cruz que tens de suportar. Contas muitas bênçãos, logo exultarás, e fortalecidos dias passarás. Quantas bênçãos dizem quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos disse quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu conflito fraco ou forte aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio, ignorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos disse quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Amém. Que você possa continuar adorando ao Senhor, porque Ele tem uma palavra para nós nessa noite. Podeis assentar. Boa noite, irmãos. Nós queremos agradecer todos que estão conosco nesta noite. Muito obrigado porque vocês vieram. Esperamos que através dos cânticos, dos hinos, através das orações, a palavra de Deus, você possa ser abençoado e ao sair daqui melhor do que quando chegou, possa voltar para casa certo de que Deus está neste lugar. Isso me faz lembrar da palavra de Deus lá no livro de Gênesis, quando Jacó estava fugindo da casa do seu pai e de um irmão irado contra ele. Ele para em algum lugar, o sol entra, ele pega algumas pedras, coloca por travesseiro e deita sobre ela. E diz a palavra de Deus de que lá pela madrugada Jacó tem uma visão ou um sonho, e entre as palavras que Jacó pronuncia naquele lugar, ele disse: na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Este lugar não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então você que está conosco nesta noite, ao sair daqui, você possa sair daqui encorajado, animado, para prosseguir na caminhada, certo de que o amanhã será melhor do que hoje, e assim sucessivamente. Esse é o nosso desejo e é também a nossa oração. Nós queremos lembrar a igreja que todas as quintas-feiras nós estamos aqui ministrando a palavra de Deus, e todos os sábados também temos culto com a pregação da palavra de Deus, cântico de hinos, e o nosso desejo é que você esteja conosco para ouvir a palavra de Deus, louvar o Senhor, adorá-lo na beleza da sua santidade e sair daqui edificado e fortalecido para continuar uma vida que vale a pena. Porque no mundo que nós vivemos há tanta gente que diz que a vida não vale a pena. E faz lembrar de uma história, eu creio seja real. Nos Estados Unidos, um homem estava na beira de uma ponte e fazendo todos os gestos com a possibilidade de se jogar de cima da ponte. Um guarda que viu ele fazendo isso aproximou dele e perguntou: por que o senhor está fazendo o que está fazendo? O senhor parece estar com uma atitude de suicídio? Ele disse sim.
eu vou jogar de cima desta ponte e vou dar fim a esse drama chamado vida. O soldado perguntou a ele, mas por que o senhor vai fazer isso? Ele disse, porque a vida não vale a pena. O soldado disse a ele, você me dá 5 minutos e eu vou provar a você que a vida vale a pena. E depois você vai ter 5 minutos para provar para mim que não vale. No fim de 10 minutos, os dois pularam da ponte. Meus irmãos, quantas vidas estão caminhando por esse mundo de Deus, sem saber para onde estão caminhando? Se você tiver a oportunidade de conversar com muitas pessoas que estão perambulando pela estrada da vida, e numa conversa, e não precisa prolongar muito, você vai perceber que é mais um que também acha que a vida não vale a pena. Mas eu quero lembrar a todos que estão conosco nesta noite que Jesus disse uma coisa e nós não podemos esquecer disto. Ele disse que ele veio para que nós tenhamos vida e tenhamos com abundância. A vida não deve ser vivida apenas pensando na quantidade de anos que vivemos, mas na qualidade da vida. Nós precisamos viver com qualidade. Precisamos, irmãos, viver com aqueles que a providência de Deus nos colocou lado a lado. Viver intensamente, amar intensamente, aproveitar cada minuto que a providência de Deus nos dá para conviver com aquelas pessoas que às vezes você pode até dizer, você não sabe o que está falando. Se você conhecesse a minha isso, a minha aquilo, o meu aquilo outro, o senhor não falava isto. Olha, é verdade, eu não conheço muita coisa a seu respeito. Mas posso dizer uma coisa, que quando nós colocamos Deus no controle de nossa vida, todas as coisas podem ser melhoradas. Amém? Todas as coisas, inclusive estas coisas que você acha que não tem jeito. Tem muitas pessoas que diziam, porque você não conhece o meu isso, o meu aquilo, a minha aquilo outro. É verdade, eu não conheço mesmo, mas eu quero dizer para você, eu conheço Deus. Eu conheço o Senhor Jesus Cristo, que pode pegar uma vida toda arrebentada e dar um jeito nela. Alguém disse uma coisa e eu vou repetir. Ele disse que Deus é especializado em consertar coisas quebradas. Se nós quisermos que Jesus Cristo conserte as nossas vidas, precisa apenas de uma coisa: entregar a Ele todos os cacos. Você quer que eu repita? Se você quer que Jesus Cristo conserte a sua vida toda arrebentada, entrega a Ele todos os cacos da sua vida. E Ele é especializado em dar um jeito nisso. Para isso eu só lembro você de uma passagem bíblica que diz que o Senhor Jesus Cristo estava a uns 30 e poucos quilômetros longe da cena, quando ele recebe um recado da família de Betânia que Lázaro, aquele a quem Jesus Cristo amava, estava doente. E eu gostaria de pedir a você para pensar seriamente nisto. A Bíblia diz que aquele que Jesus Cristo amava estava doente. Se aqueles que ele ama ficam doentes, imagina aqueles que ele não ama. Mas ele ama a todos nós. Ele nos ama. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Não é isso que a Bíblia ensina? Ele nos ama primeiro, ele nos amou primeiro e por isso nós o amamos agora. Então Jesus pega uma vida toda arrebentada, toda atrapalhada e conserta. Então ele, recebendo esse recado daquela família maravilhosa que ele conhecia em Betânia, que Lázaro, seu amigo, aquele que ele amava, estava doente, ele ficou lá mais 4 dias. Ficou lá mais 2 dias e 2 na viagem, ou 1 e qualquer coisa. E quando ele chega lá, Lázaro já tinha morrido, tinha sido sepultado, morreu no dia que ele recebeu o recado. Então, quando ele chegou lá,
as irmãs de Lázaro aproximaram dele e disseram uma coisa interessante. Disse: mestre, se o senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Marta era um pouco assim atirada e ela disse com todas as letras. E então Jesus entra na aldeia e viu que ali aquele ambiente estava realmente diferente daquele ambiente que ele conhecia, de alegria, festa, comida, banquete. Não podia ser diferente. Ele caminha mais um pouco e encontra Maria, e Maria diz as mesmas palavras: mestre, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ele parte em direção ao cemitério. E era um cemitério à moda antiga, e lá estava Lázaro sepultado, e ele então pede que alguém tire a pedra. Alguém disse: não, não mexe aí. Isso aí já está cheirando mal. Isso aí é mal de 4 dias. Talvez você já ouviu falar em mal ou males de 7 dias. Mas aqui era mal de 4 dias, já estava cheirando mal. E eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos, que tem muita coisa que cheira mal mesmo. Mas não existe nada que cheira mal que Jesus não possa dar um jeito. Amém? Não existe nada que cheira mal que Jesus não possa dar um jeito. Basta nós confiarmos nele. E nesta noite, quando a Cir disse: nós vamos ouvir a palavra de Deus, nós vamos mesmo. Mas primeiro, quero lembrar a igreja que hoje é o segundo domingo do mês. E como o segundo domingo do mês, nós entregamos nossos dízimos e nossas ofertas. E eu gostaria de dizer aos irmãos que estão conosco de outras igrejas, alguns que são nossos convidados, que você não tem nenhum compromisso de contribuir para esta igreja. Todavia, se você desejar fazê-lo, pode fazê-lo. Com certeza Deus vai abençoar por isso. Mas você não tem obrigação de fazer isso. Mas se você desejar, pode fazê-lo. Esta contribuição é dos membros desta igreja. E nós vamos entregar, e quero que você saiba de uma coisa, que Deus ama aquele que dá com... Se você for dar alguma coisa, mas não está contente, não estiver alegre, não dê nada. Porque Deus vai amar você se você contribuir com alegria. Mas contribua, faça isto para a glória de Deus. Vamos entregar os nossos dízimos e nossas ofertas. 2 irmãs diaconias estarão passando aí, você poderá entregar a sua contribuição.
essas crianças lindas, bem comportadas, são crianças maravilhosas que todas as noites saem para um momento de aprendizado, de cânticos espirituais, crianças lindas, e estão aqui algumas e estão chegando outras. Aqui vem o famoso Arthur. Tudo certinho, Arthur? Você viajando, né, Arthur? Não para mais em casa, né? É isso aí. Então, nesse momento, vamos orar com as crianças e por elas. Senhor Deus, obrigado, Pai, por tudo que já ocorreu neste lugar. Neste momento, pedimos a Tua bênção sobre a vida dessas crianças, para que os seus corações estejam se preparando para receber da Tua palavra. E que, ó Deus, venha estar encontrando lugar nesses coraçõezinhos e que a Tua palavra venha a ser inculcada nas suas mentes. Abençoe, Senhor, os professores, capacitando, ó Deus, através da unção do Teu Espírito Santo, dando a eles sabedoria, paciência, que o Senhor esteja usando-os agora, Senhor, neste momento, para o trabalho com as crianças. Abençoe, Senhor, aqueles que ficarão no templo, que também a Tua palavra possa encontrar lugar, ó Deus, nos nossos corações, e que Teu Espírito Santo esteja agindo nas nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmão, tem algum aviso para passar à igreja? O momento é oportuno para fazê-lo. Boa noite, irmãos. Para reforçar aquele convite, né, para a gente se reunir, os homens, para a gente conseguir assistir um filme, né? Vai ser muito bom. Hoje eu não trouxe o trailer do filme, mas sexta-feira agora, 7h30 da noite, lá na minha casa. Acho que os irmãos já sabem o caminho. Quem não souber é só me perguntar na saída, para mim ou para o Acir. A gente vai se reunir lá para assistir esse filme, passar um momento lá muito bom, agradável, bater um papo descontraído, e vai ser bênção para as nossas vidas. Ok, irmãos? Mais algum aviso? Um momento é oportuno para isso. Se não, quero convidá-los para abrir a palavra de Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, eu espero que você tenha trazido, abra comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 9. Evangelho de Mateus, capítulo 9, verso 9 a 13. Mateus, capítulo 9, e o verso de número 9 até o verso de número 13. Vamos à leitura da palavra de Deus. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus. E disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, na casa de Mateus, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos são, mas sim os que estão doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Assentado, curve a sua cabeça para o momento de oração. Pai Santo, te agradecemos por esse momento tão especial na nossa caminhada. Louvado seja o teu nome pela tua palavra que acabamos de ler. E ao ministrar esta palavra, pedimos, ó Deus, que o Espírito Santo esteja agindo poderosamente nos corações de todos que adentraram este santuário. E que esta palavra possa tocar as suas vidas, que o Espírito Santo possa agir poderosamente e livremente no meio do teu povo.
e que esta noite seja uma noite de graça para todos. E pedimos, ó Pai, fala conosco. Porque se tu não falar, as nossas palavras serão repetições vazias, serão como um eco no deserto. Mas se tu falares, nós seremos edificados e fortalecidos. E por isso pedimos, fala conosco. Dá-nos, ó Deus, a tua graça para ministrar a tua palavra, e que o Espírito Santo possa predispor espiritualmente a tua igreja para receber esta palavra. E ao sair daqui, nós esperamos sair daqui edificados e fortalecidos. E por isso pedimos mais uma vez, ó Pai, fala conosco. É a nossa oração agradecida em nome de Jesus, e o teu povo diz amém. Amém. Meus queridos, o Senhor Jesus Cristo, durante 3 anos, ele descansou muito pouco. Ele tinha uma agenda sempre cheia e ele procurava cumprir toda ela. Por quem havia preparado esta agenda para ele era o Pai e o Espírito Santo. Ele disse que não fazia nada sem que tivesse de acordo com a vontade do Pai. Então diz a palavra de Deus que Jesus chama os seus discípulos numa tarde de um dia qualquer, há 2000 anos atrás, e ordena a eles que partissem para outra margem do lago ou do mar da Galileia. E diz a Bíblia que ao chegar lá, ele desembarca em frente a um cemitério, e lá tinha um homem arrebentado, e diz a palavra de Deus que aquele homem tornara-se um homem possuído por uma legião de demônios que durante anos e anos o havia maltratado e continuava maltratando e fazendo daquele homem um verdadeiro farrapo humano. E diz a Bíblia que Jesus desce ali numa missão de resgate. Ele trata com aquele homem e ele expulsa todos os demônios dele, devolve-lhe a verdadeira razão de viver e volta. E quando ele chega em Cafarnaum, uma multidão o esperava, trazendo com eles um paralítico. E ele cura aquele homem também da sua enfermidade, devolvendo a ele a completa saúde, restaurando-lhe também a saúde e dando a ele uma verdadeira razão de viver. Então a vida de Jesus durante 3 anos de ministério foi uma vida incansável. Gastara a sua vida numa missão de resgate neste mundo de Deus. E diz a palavra de Deus que depois de tudo isto, o texto que nós acabamos de ler diz que Jesus, passando em frente uma coletoria, ele viu um homem chamado Mateus. Jesus viu um homem chamado Mateus. Eu creio, irmãos, que Jesus, morando em Cafarnaum, ele já tinha passado naquele lugar muitas vezes. A história diz que aquele lugar era um lugar onde o governo romano havia instalado vários postos de cobrança de impostos. E em cada um daqueles postos tinha uma ou mais pessoas em que procurava receber o quanto mais podia, e diz a Bíblia que Zaqueu era chefe desse grupo de homens que trabalhava naquelas alfândegas cobrando imposto dos judeus para o governo romano. E todos que trabalhavam ali eram pessoas odiadas pelos judeus. Os judeus odiavam porque eles cobravam impostos em benefício de um governo estrangeiro. Então eles tiravam do seu povo para dar ou para devolver, se podemos assim dizer, os impostos, porque alguém diz que impostos é devolução. Se eles dessem o retorno dos impostos que pagamos, sim,
mas dificilmente todo o imposto é convertido em retorno para aqueles que pagam. Mas não é essa a nossa questão. Então diz a Bíblia que Jesus viu entre aquelas centenas de homens, cobradores de impostos, possivelmente homens e mulheres, e ele viu entre aquela centena de pessoas, ele viu um homem. E eu aproveito para dizer à igreja nesta noite que isto é graça de Deus. Aquele homem não tinha nada que pudesse atrair a atenção de Jesus, como eu e vocês também não temos. Mas a Bíblia diz que Jesus viu aquele homem. Irmãos, eu creio que Deus, na sua infinita misericórdia e graça, havia determinado que Jesus Cristo, naquele dia, encontrasse aquele homem. E ao olhar para esse auditório nesta noite, eu digo a mesma coisa. Isso não pega, viu, irmão? Pode pegar. Eu digo que esta noite, a todos que vieram, que um dia Deus olhou para você, aonde você estava, na condição que você estava, o que você estava fazendo, no lugar que você estava, e Ele enviou o Espírito Santo para que você pudesse ser alcançado pela sua graça. E isso é graça. Hoje de manhã eu falei na escola dominical com um grupo de irmãos que estavam lá, que nós somos salvos pela graça mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós somos salvos pela graça de Deus. Nós estamos aqui hoje pela graça de Deus. Nós não fizemos nada para que merecêssemos isso. Mas a Bíblia diz que Deus nos amou. E Jesus viu aquele homem assentado atrás de uma mesinha onde recebia imposto dos judeus. E aquele homem não tinha nada que pudesse atrair a atenção de Jesus. Mas Deus determinou e o Espírito Santo enviou para que Jesus olhasse para aquela coletoria, para aquele escritório, e lá estava Mateus. E Jesus aproxima dele, e eu creio que havia tanta urgência na voz de Jesus, que quando ele disse assim, segue-me, isso não era um convite, era uma ordem. E diz a Bíblia que Mateus levantou e o seguiu. Eu quero que você pense um pouco, pode usar uma imaginação santa, quando aquele homem olha para trás, naquele prédio onde por longos anos ele havia prestado serviço ao governo romano, mas agora ele levantara, deixara para trás o seu passado, deixara para trás a sua miséria, deixara para trás toda a sua corrupção, deixara para trás tudo aquilo de errado que ele fizera, e ele caminha em direção ao Senhor Jesus Cristo. E eu olho pela fé, irmãos, e voltando no tempo há 2000 e poucos anos atrás, eu posso imaginar aquele homem levantando naquela coletoria e caminhando na direção de Jesus, deixando para trás o seu passado de miséria, repito, e agora ele começa uma vida nova, debaixo da mão protetora de Deus, ele começa tudo novo. E como disse o apóstolo Paulo, ele disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo da soberana vocação de Deus, deixando para trás. Eu creio, irmãos, que chega um momento na nossa vida que nós paramos e começamos a pensar, meu Deus, se hoje for o último dia da minha vida, onde eu vou passar a eternidade? Eu creio que ali, sentado naquela mesa de trabalho, Mateus havia passado horas pensando na sua vida, cobrando impostos e quem sabe até sendo um funcionário do governo de Roma, mas era um funcionário desonesto. Ele cobrara mais do que precisava, como Zaqueu fizera. Depois que Jesus o salvou, transformou sua vida, ele disse, se eu tenho defraudado alguém,
eu vou devolver 4 vezes mais. É bem provável que ele tinha defraudado alguém. E agora Mateus deixa para trás tudo aquilo. Sabe a única coisa que ele traz? Ele traz a sua voz e uma caneta. E Jesus Cristo reescreve a vida daquele homem. Sabe para quê e por quê? É porque aquele homem seria usado para escrever a vida de Jesus Cristo. E para isso Jesus precisava reescrever a sua história, para que ele pudesse escrever a história de Jesus da maneira que escreveu para nós e deixou marcada aqui neste velho livro. Então, quando estava lendo Mateus, eu comecei a pensar em Mateus, naquele dia que Jesus olhou para ele e disse: segue-me, Mateus. É hora de mudar a sua trajetória de vida. E eu quero dizer à igreja nesta noite que para nós também chega um momento em que nós precisamos mudar a nossa trajetória de vida. Podemos ter uma vida aparentemente correta, podemos viver uma vida aparentemente boa, podemos usar tantas coisas maravilhosas que a providência de Deus coloca ao nosso alcance. Mas muitas vezes nós sentimos as pessoas mais infelizes deste mundo, porque nem tudo que temos consegue nos ajudar a despertar para uma vida que vale a pena. Nós muitas vezes gastamos muitas coisas que Deus bondosamente coloca à nossa disposição, mas isso não nos alegra, isso não nos edifica, isso não nos ajuda a prosseguir na caminhada de cabeça erguida. E nós sentimos muitas vezes as pessoas mais infelizes deste mundo, com tudo que temos. E eu creio, irmãos, que com todos os recursos que o dinheiro poderia dar àquele homem, sentado naquela coletoria, fazendo o que fazia sempre, quando Jesus olha para ele, aquele olhar penetrou profundamente no seu coração e ele percebeu que para ele faltava alguma coisa. A Bíblia diz que certa vez um moço, e eu fico pensando naquele moço. Ele era rico, ele era um moço religioso, ele era um moço inteligente, e ele ouviu falar de Jesus que estava por perto, e quando ele soube o lugar que ele estava, diz a Bíblia que aquele moço correu para Jesus. E ele chegou lá onde Jesus estava e ele ajoelhou aos pés do mestre. E ele disse: mestre, o que eu devo fazer para ter a vida eterna? Aquele moço era rico, ele era fazendeiro, ele tinha tudo que o dinheiro pode comprar, mas ele era infeliz. Mas uma coisa que ele tinha, que todos nós temos e deveríamos ter, se não temos ainda, é o interesse pela eternidade. Porque Deus colocou, meus queridos, a eternidade no coração de cada um de nós. Você pode ser descrente, você pode não preocupar com nada disso, mas lá no momento que você está parado, pensando, você começa a pensar: será que tem alguma coisa depois? Será que o dia que os meus olhos fecharem, o meu coração parar de bater e um médico assinar um pedaço de papel e vai dizer que eu estou morto, será que existe alguma coisa do outro lado da vida? Aquele moço chegou para Jesus e disse: mestre, o que eu tenho que fazer para lhe dar a vida eterna? Jesus disse: você chegou atrasado. Eu já fiz tudo. Porque Jesus fez tudo para que nós pudéssemos ter a vida eterna. E então aquele moço ouviu Jesus dizer para ele: você sabe os mandamentos? Ele disse: sei. Eu sou religioso. Eu sou líder de uma sinagoga. Aquele moço era maravilhoso. Talvez alguém está pensando que poderia tê-lo como genro. Mas eu quero dizer uma coisa, irmãos. Aquele moço trazia um vazio no peito. E ele queria vida eterna. E ele queria saber como chegar lá. Jesus conhecia o seu coração. Sabia que aquele coração dele segurava toda a riqueza que ele possuía. Ele não segurava apenas com as mãos, mas com o coração. É por isso que o escritor disse: as vossas riquezas aumentam, não ponha nela o coração. Nós colocamos o coração, irmãos,
na riqueza, nós colocamos o coração em muitas coisas, e eu gosto de dizer à igreja que nós devemos começar a aprender a usar mais a razão do que o coração, para não sofrer muito. Quando nós colocamos o coração em tudo, sofremos demais. Então aquele moço tinha a riqueza no coração. Aí Jesus disse, olha, vamos fazer um negócio. Isso não está na Bíblia, mas mais ou menos isso. Ele disse, vamos fazer um negócio. Você vai, você pega tudo que você tem e vende. Aí você terá um tesouro no céu e você vem e segue-me. Diz a Bíblia que aquele moço retirou de Jesus triste, porque ele era muito rico. E aquilo que Jesus disse para ele o contrariou profundamente. Tem muita gente contrariado depois de ouvir Jesus Cristo. Mas quero dizer uma coisa. Aqueles que vão a Jesus não saem triste, saem alegre. Porque Jesus é tudo que precisamos neste mundo, irmãos. As outras coisas que nós temos, às vezes precisamos dela, mas não para nós sentirmos felizes e realizados. São acessórios. Riqueza, casa, automóvel, tudo isso é muito bom e devemos procurar alcançá-lo pelos caminhos certos. Mas não quero dizer que com isso você vai estar realizado. Você pode ter tudo isto. E Jesus disse uma palavra muito forte nesse sentido, quando ele disse, que adianta o homem conquistar o mundo inteiro e perder a sua alma? E ele conta a história de um fazendeiro que havia plantado e a produção foi muito grande naquele ano, sentado na sua cadeira de balanço, olhando para toda aquela roça que havia produzido, estava na hora da colheita, ele começou a fazer pergunta para ele mesmo, dizendo onde ia guardar tudo aquilo, e ele era inteligente, creio que se tivesse aqui hoje seria ministro da presidenta Dilma. Mas diz a Bíblia que aquele homem sentado olhando para aquilo e perguntando num monólogo, ele disse, eu sou dono de tantas coisas, vai ter uma colheita abundante e não tenho onde guardar essas coisas, e o que vou fazer com isto? E de repente vem-lhe uma ideia, e ele disse, já sei o que fazer, vou tirar esse negócio de letra, eu vou derrubar todos os meus celeiros, vou construir celeiros maiores, e vou colocar tudo ali, os meus bens e todos esses frutos, e vai ser uma colheita e tanto, e eu vou ter coisa para muitos anos. E aí ele faz uma parada e diz, alma, tens em depósito muito bens para muitos anos, descansa, come, bebe, folga-te. Aí a palavra de Deus diz, louco, esta noite você vai morrer. E isso tudo que você preparou, para quem fica? E aí vem a palavra de Deus acrescentando, e todos aqueles que para si ajuntam tesouro não são ricos para com Deus. A riqueza que nós temos para com Deus é quando abrimos o nosso coração e deixamos que Jesus Cristo entre nele e faz nele morada. Não é isso que a palavra de Deus diz em 14:23 do Evangelho de João? Quando lá diz, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, viremos para ele e faremos nele morada. O Espírito Santo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo vem e faz morada no nosso coração, e nós somos as pessoas mais realizadas deste mundo. Então a palavra de Deus diz para aquele fazendeiro que estava fazendo conta e preparando tudo para uma longa vida, comendo, bebendo, folgando, realizando, ele disse, você pode morrer esta noite. E se você morrer esta noite, as coisas que você preparou, para quem fica? Se você passar o disparador na memória, você vai lembrar que muitas vezes você começa a preocupar que você tem que acumular isso, acumular aquilo, juntar isso e juntar aquilo. E a palavra de Deus é a mesma. E se você morrer esta noite? Para quem fica tudo isto? Eu quero dizer para a igreja nessa noite que o único bem que nós vamos levar para a eternidade, o único bem que vamos levar para a eternidade é um coração quebrantado e contrito. Porque esse coração quebrantado e contrito Deus não despreza. Deus não despreza. Então, irmãos, nós não temos que ajuntar isto ou aquilo
Devemos viver intensamente, amar intensamente, aproveitar intensamente a vida e as coisas que Deus bondosamente coloca à nossa disposição. Mas não esqueçamos de viver de tal maneira que Deus seja glorificado na nossa vida. Porque se vivemos é para Deus e se morremos é para Deus. Amém? Se vivemos é para Deus. E Paulo sabia tanto disso que certa feita ele disse assim: eu tenho o desejo de partir e estar com Cristo. Isso é muito melhor, disse Paulo. Tenho o desejo de partir e estar com Cristo. Isso é para mim muito melhor. Mas tem uma questão. Se eu ficar aqui, eu vou continuar pregando a palavra de Deus. E isso vai dar fruto. E então diz a Bíblia que Paulo disse: a minha vida está escondida com Cristo em Deus. A vida verdadeira, meus queridos, está escondida com Cristo. Essa vida que nós temos, ela é passageira, devemos cuidar bem dela. Mas você não preocupe, ela não é eterna. Um dia você vai ter que deixar para trás esta velha carcaça e partir em direção às mansões celestiais que Jesus Cristo preparou para nós. Não é isso que ele diz lá no Evangelho de João? Ele disse quando estava despedindo dos seus discípulos, ele disse: na casa de meu pai... Pode continuar, por favor. Fala um de cada vez, não fica muito confuso. Mas na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse desse jeito eu tinha explicado a vocês, mas é desse jeito. Eu vou para lá, Jesus disse. E quando eu chegar lá, sabe o que vou fazer? Ele disse: eu vou preparar lugar. Lá tem muito lugar, mas eu quero preparar lugar para vocês. Porque quando chegar a hora, eu quero que vocês, os discípulos dele, e vocês que estão aqui esta noite, e amém por isso, eu quero que vocês estejam lá comigo, disse Jesus. Na casa de meu pai há muitas moradas, e eu vou levar vocês para lá. Foi isso que Jesus Cristo disse. E então, esta promessa é para nós. Meus irmãos, Jesus viu aquele homem lá naquela coletoria. E ele disse: Zaqueu, venha comigo. Eu preciso de você. Ninguém dava nada por aquele homem. O judeu queria vê-lo morto. Porque ele era traidor da pátria. Mas eu quero dizer para a igreja nesta noite que Deus não olha aquilo que você é, mas aquilo que você virá a ser. É esse que é o caso. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então Jesus disse: Mateus, vem aqui. Eu quero que você siga comigo, caminhe comigo. Vamos trabalhar junto. Vamos realizar essa obra junto. Eu vou reescrever a sua história para que você possa escrever a minha. Traga a sua caneta. E você vai escrever um livro maravilhoso que está aqui neste velho livro nosso, o Evangelho de Mateus. E aquele homem sai dali, deixando para trás aquele lugar, um lugar de corrupção, de pecado, de miséria, de dúvida, de incerteza, e caminha com Jesus, anda com ele. Meus irmãos, eu quando estava vendo toda aquela lista dos discípulos de Jesus Cristo, Mateus estava lá, junto com os demais 12 homens escolhidos a dedo. Embora que Jesus escolheu Judas, mas deixa isso para lá, isso é problema dele, não é nosso. Então diz a Bíblia que Mateus fez parte do colégio apostólico. Aquele homem que se ficasse lá, ele tinha morrido um dia e tinha ido para o inferno, e já fazia mais de 2000 anos que ele estava lá. Mas quando Jesus disse: Zaqueu, segue-me, ele levantou rápido, não pegou nada, e levantou e seguiu a Jesus. E o seu nome foi escrito no céu, no livro da vida. E ele começou a caminhar com Jesus Cristo. Porque Jesus viu aquele homem chamado Mateus em algum lugar. Agora Jesus olha para este lugar e vê cada pessoa aqui. Talvez você também tenha uma história de fracasso. Quem sabe você tem tentado viver uma vida maravilhosa e não tem conseguido. Tudo que você consegue pensando que é o máximo, mas de repente você percebe que tudo termina rapidamente, porque as coisas que não são construídas em Deus, elas terminam logo.
Tem muitas pessoas que têm construindo um império e de repente vê tudo desabando. Por isso que Jesus disse: ajunta tesouro no céu, lá não tem perigo de ser destruído. Lá o ladrão não vai roubar, lá a ferrugem não vai destruir. Ajunta tesouro lá, porque aonde tiver o seu tesouro, o coração vai estar lá junto. Então Jesus disse: Mateus, venha comigo. Nós vamos realizar uma obra muito grande junto. E Mateus vem e segue a Jesus, caminha com ele. Nesta noite, o Senhor olha para esse lugar e vê cada coração, cada vida. Vê os seus pensamentos agora e sabe o que você está pensando, o que está passando pela sua alma, pelo seu coração, o que você tem em mente nas próximas horas. Você pode dizer: eu não creio em nada disto que o Senhor está dizendo. Eu lamento. Você pode não crer em Deus, você pode não crer na sua palavra, mas eu quero que você saiba de uma coisa: Deus crê em você. Jesus Cristo crê em você. E Ele não só crê em você, mas Ele vê você, mesmo que você não imagina. Ele viu Mateus lá naquele lugar. E na hora certa Ele chamou. E quem sabe Jesus agora, de uma maneira bem direta, Ele está chamando você. Está chamando você que está conosco pela internet. Quem sabe você tem tentado viver uma vida e tudo que você consegue é um fracasso total. Mas agora eu quero te dizer para você, da mesma maneira que Jesus viu Mateus, Ele olha para este lugar e vê você. E Ele não só vê, mas Ele chama você. E chama para viver uma vida que vale a pena. Uma vida de vitória e não de fracasso. Ele chama para você possa unir com Ele para edificar um mundo melhor. Zaqueu fez parte do colégio apostólico. O que ele escreveu não só salvou pessoa naquela época, mas continua salvando ao longo de 2000 anos e vai continuar até a volta de Jesus. O que Mateus escreveu na palavra de Deus. E entre as coisas que Mateus escreveu, que é a fala de Jesus, ele escreveu lá no capítulo 11, verso 28, quando Jesus faz o maior convite que já foi feito nessa terra. Vinde a mim todos vocês que estão cansados, arrebentados, desanimados, machucados, feridos pela vida, vinde a mim. Eu vou dar um jeito nesse negócio. Talvez você fracassou tantas vezes que tentou, mas agora você deve dizer: Senhor Jesus, eu me rendo aos teus pés. E ao render aos teus pés, eu quero que faça morada no meu coração, para que junto nós possamos fazer uma vida melhor, um mundo melhor, e pela tua graça eu vou ser mais do que vencedor. Eu quero que você curve a sua cabeça agora, aí aonde você está. E você que está conosco pela internet também pode curvar a sua cabeça. Nós vamos orar. Enquanto nós estivermos orando, quem sabe você vai dizer: se ele viu Mateus, um cobrador de impostos, imundo, pecador, vivendo na contramão da vontade de Deus, se ele curou um homem que estava vivendo no cemitério, se ele resolve o problema de um paralítico que foi levado a ele, o meu problema talvez não seja tão grave, mas eu quero que venha habitar o meu coração e a minha vida. Continua com a cabeça curvada, os olhos fechados, para o momento de oração. Eu vou convidar o pastor Luciano que esteja aqui, para nós terminarmos o culto orando por todos que estão aqui esta noite. Vamos orar. Curvem a sua cabeça. Deus e Pai, nós nos colocamos diante do Senhor neste momento. Voltamos os nossos pensamentos e os nossos corações ao Senhor. O Senhor que está com os teus olhos atentos, com os teus ouvidos abertos a toda a oração que está sendo feita nesta hora. Em nome de Jesus, através do teu Espírito Santo, venha ao encontro de cada filho teu, de cada filha tua, que se apresenta diante de ti nesta hora.
Da mesma maneira que o Senhor viu Mateus, o Senhor olha para este templo nesta noite. Olha para aqueles que em seus lares ouviram a Tua palavra através da internet. E conhece o anseio e conhece a necessidade de cada um de nós. Por isso, a semelhança de Mateus vem através do Teu Espírito Santo reescrever a história das nossas vidas, para que nós possamos escrever uma história ao Teu lado, contemplando a Tua face, vivendo para o Senhor, com a maior certeza de todas elas, e que um dia, quando partirmos deste mundo, estaremos na glória com o Senhor, reinando contigo e contemplando aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Se porventura nesta noite há alguém aqui que ainda não tem convicção disto tudo que o Senhor tem preparado para nós, através do Teu Espírito, quebranta os nossos corações, trabalha nas nossas vidas, coloca em nós um coração transformado, um coração regenerado. Se muitas vezes falta-nos fé, ensina-nos a orar e ajuda-nos em nossa falta de fé, para que possamos prosseguir a caminhada ao Teu lado. Prosseguir a caminhada olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E que nesta nossa caminhada de fé, possamos ter a mesma convicção que o apóstolo Paulo teve. Se morremos é para o Senhor, se vivemos é para o Senhor. Portanto, quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Obrigado porque nós pertencemos a Ti. Obrigado porque o preço foi pago naquela cruz. E obrigado porque nós somos selados pelo Espírito Santo. E assim nós podemos caminhar certos de que o Senhor é quem cuida de nós. Obrigado por tudo que tens feito nas nossas vidas. Obrigado por tudo que vais fazer. Obrigado pela salvação, o maior presente que temos em Cristo Jesus. Obrigado, pois pela fé podemos contemplar tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. E também a semelhança daquilo que Paulo nos ensina. O sofrimento do tempo presente não dá para se comparar com a glória a ser revelada a nós. Muito obrigado, pois assim caminhamos. Muito obrigado, pois pela Tua graça o Senhor nos sustenta. Ajuda-nos dia após dia. Sustenta-nos ao sairmos da Tua casa nesta noite. Quando voltaremos para os nossos lares, precisamos do Teu cuidado, da Tua proteção, da Tua orientação. Vamos iniciar uma nova semana de trabalho, de relacionamentos, de estudos. Ajuda-nos, ó Deus, e fortalece-nos dia após dia, para que o nosso viver glorifique o Teu nome em todos os momentos. Ajuda-nos, fortalece-nos como Teu povo e orienta-nos em nossa caminhada em nome de Jesus. Amém. Em pé nós vamos receber a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a bênção, a comunhão e a unção do Espírito Santo de Deus seja sobre as nossas vidas nesta noite e com todo o Israel de Deus espalhado por sobre a face da terra, em nome de Jesus. Amém. Amém.